Número 7, amor imenso. Nem tá difícil viver sem você por aqui. Nem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Mas é o amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na certeza. Abre a porta e deixa essa paz que faz amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa essa paz que faz amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor derramar essa terra. Vamos deixar essa paz realizar todo mundo. Vamos deixar a tristeza invadir nossos corações. Sempre vamos corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz amor imenso, Já tem pedido aí dos irmãos? Por enquanto não. Vamos seguir. Então vamos. O amor é o bem maior. O amor é o bem maior, riqueza de amor, para o coração, para o coração. O amor é eficaz e a alegria traz grande emoção. O amor é o bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor e a vida faz mudar. O amor é inspiração, da vida uma canção.
Mi maior. Noites traiçoeiras. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Vai com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Pelo amor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus problemas. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar na flor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus se quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar na flor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus se quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fala com Deus, Ele vai ajudar você. Toda dor minha alegria, por Deus é amor, e Deus vai deixar sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele, Ele é o amor da fé, do princípio ao fim, todos os seus problemas. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar na flor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar na flor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. A irmã Epifânia pediu doutrina de luz, cunho de revelação. Doutrina de luz.
revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia, a mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, maior modificação, o ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigindo missionário, verdadeiro doutrinário, doutrina e luz, Salvador bendito, intercessão de Jesus, neste mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa, doutrina de luz, sobre a carne desce, areia e conduz, reestabelece verdades sublimes, contidas no Evangelho, não professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, maior glorificação, ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigindo missionário, verdadeiro doutrinário, doutrina de luz, Consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa, doutrina de luz, que sobre a carne desce, areia e conduz, estabelece verdades sublimes, contidas no Evangelho, que o cristão professa. Bom Samaritano 16. Bom Samaritano, 16. Página 16. E o homem estava caído, passaram ali muitas pessoas, a elas nada se pediu, olharam sem compaixão. Primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. Segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim, coitado não pode renovar. E assim se passaram as horas, ninguém quis ajudar. Ninguém o quis ajudar. Ninguém o quis ajudar.
essa música. Chega da migalha, né? É. O irmão trouxe essa música, nunca mais a gente cantou. Sim, o passe. O passe. O passe. Não, é só a letra. Pela humildade. É maior. Pediu perdão ao autor. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar um passe a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espírito de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação, para pensar esse ambiente, o pensamento é tudo. Ora! Ora, está em boa sintonia, servir muita paz e alegria. Doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar pra pouco. Tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade. Orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Cantar que ela tinha sugerido para você cantar, qual foi a música que você sugeriu? Ao sol que brilha. Há um sol que brilha. Que É, começa com Ré. alegria cristã. Ai, meu Deus, se afasta. Um sol que brilha. Há um caminho, esse não? A vida é bela. A vida é bela, isso. Página 14. A gente começa em Dó e sobe para Ré. Tem opção? A introdução você vai. espiritualidade. Foi Renato, não? Quase. Não vai ser.
maior, né? Espiritualidade. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos ligar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, oremos do bem, nos inspirando a força e a coragem, nos repreendendo a vida. Trai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas mais inclinações. Se aceitar sem queixume as provas e expiações, ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranquem o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões, reforcem nossa fé, ó bons espíritos protetores. Ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos de Deus que são as virtudes do céu, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Regaço acolhedor. Regaço acolhedor. Diga o tom aí que o Tadeu Mi menor. vai lidar no tom. Como é que é? Regaça por ele. Regaça por ele. Oh, minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua
Às vezes eu me sinto ao teu lado e conto os teus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar, és o sol, o amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos, mas santíssima teu nome é amor. Mestre, que no amor nos acolher, doando a própria mãe a todos nós, que a luz da sua mãe nos envolver, e será aos Mãe divina que só vives para amar, és o sol, o amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos, mas santíssima teu nome é O nosso irmão arquiteto. Expedito de Arruda, prece inicial. Muito bom. Inspirações poéticas. Momento o quadro Inspirações Poéticas. É sempre surpreendente estar aqui e a gente ver essa casa, esse momento, esse início de noite, com a beleza de transformação que é esse instante, pela musicalidade, pelas as palavras que nos tocam. E hoje, diante dessa palestra que vamos ter, dessa lição que vai ser dita aqui pelo nosso coronel, Carlos Alberto. Carlos Alberto, eu me encantei de antemão com um pequeno poema chamado Sopro Renovador, que vem bem a calhar diante disso que nos chega. Então ele já diz o seguinte, o sopro renovador: a morte não existe. Nós apenas mudamos de lugar, deixamos roupa velha ou danificada para assumir uma novinha. O que muitos atribuem à morte, a dor, o funeral, o saudosismo, a ausência, são expressões materiais que nos vêm diante da separação. Fora da matéria que nos era peso, somos os mesmos afetos de antes, com os mesmos gostos e aptidões. Nossa mente se abriu para a luz, mas continuamos a amar as mesmas pessoas. A desencarnação é um sopro renovador, uma oportunidade para o espírito
o primeiro sinal de que um ciclo terminou e que a vida não tem fim. Somos imortais, somos filhos do amor de Deus, arquiteto de nossa própria evolução moral. Nascer, desencarnar, renascer. Essa é a lei. Somos espíritos em marcha evolutiva. O que nos aguarda para frente é progresso e não fim. Isso toca definitivamente a música dos nossos corações de dizer: estamos eternamente em evolução. Olhar para dentro e encontrar tudo que Deus nos deu. E disse: vai, filho, caminha e se descobre. Nesse momento, rogamos a Jesus e a Deus, nosso Pai, as bênçãos para essa palestra que nós vamos ter. Que nos abençoe sempre, eternamente, com essa luz que nos mostra o caminho através das palavras do Teu Filho, ó Pai. Abençoa-nos a todos, os que aqui estão, os que aqui não puderam estar, e aqueles que estando, nós não percebemos. Um grande abraço no coração de todos, e assim seja. Nesse instante, convidamos o estimado irmão Carlos Alberto a trazer suas reflexões acerca do tema reencarnação. Vou me permitir também. Já que não tem ninguém aqui na frente, então... Queridos irmãos presentes aqui, encarnados e desencarnados, é uma alegria poder retornar a esta casa, a qual, desde 2010, quando minha mãe me trouxe aqui para retemperar aquilo que ela plantou no meu coração, quando eu tinha somente 9 anos de idade. Comecei trabalhando na campanha do quilo, por muitas necessidades de toda ordem, materiais e necessidades espirituais também. A minha saudação a todos vocês que acompanham nosso lar através desse trabalho magnífico que vem preenchendo os nossos corações durante esses quase 2 anos que a gente vem martelando em torno da pandemia. Eu venho até mais tempo, devido a outros problemas que eu enfrentei, que muitos aqui que me acompanham conhecem a minha história. E a gente percebe como a live do nosso lar, ela tem um alcance extremamente favorável a todos nós que não temos uma casa espírita aberta para equilibrar as nossas energias, porque todos nós que temos mediunidade, alguns aflorando e alguns trabalhadores que precisam estar em contato com a doutrina, com a casa espírita, se ressente desses encontros presenciais, do trabalho que nós vivenciamos aqui no hospital e na própria campanha dos humildes. Alguns têm o privilégio de entrar na doutrina espírita pelo amor, outros pela dor. Alguns precisam passar pela experiência da dor, às vezes uma doença, às vezes uma obsessão, mas a dor, qualquer que seja ela, traz
aprendizado, ensinamento para todos nós. Eu me lembro de uma frase que eu li nesse livrinho aqui, tão pequenininho, mas ele é tão valioso. Fluido de Luz, de Zé de Menezes. Essa frase eu vou ler aqui, é muito simples. Entendendo o passado, compreendemos o presente e saberemos o que nos aguarda no futuro. Em cima dessa frase, nós estamos prestes a desenvolver o nosso tema proposto para falarmos nessa noite, algumas reflexões. Tema este que vem sendo recorrente ao longo desse mês de junho, de forma direta ou indireta. Eu fiz aqui questão de anotar, no dia 5, nosso irmão Marco Antônio falou sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento nos permite conhecermos a nós mesmos, sabermos das nossas limitações, das nossas potencialidades, da nossa capacidade de reagir diante das necessidades do nosso próximo, das nossas próprias necessidades, de nos transformarmos em criaturas, espíritos melhores cada dia, à luz do Evangelho de Jesus. No dia 12, nós tivemos o nosso irmão Janduí Carneiro, que falava sobre a nova era. Uma era de esperança, de mudança, de uma perspectiva de que a Terra se transforme em algo que seja menos sofrível, onde a felicidade relativa, ela prevaleça no lugar do mal, das maldades, dos erros, das más tendências que nós trazemos de tantas reencarnações passadas. O Hélio Costa, nosso irmão Coronel Hélio Costa, falou sobre o esquecimento do passado. Tem tudo a ver com o nosso tema, né? A reencarnação pressupõe que a justiça de Deus nos conceda o esquecimento do passado para que não percamos a oportunidade, conservando sentimentos de rivalidade, de ódio, de inimizade com A ou com B. Então o esquecimento vem para nos dar a capacidade de recomeçar de um ponto mais favorável. Vimos aqui também o nosso irmão Osman Rocha, nosso querido irmão Osman, que é pequenininho, baixinho, mas ele tem uma voz e traz para nós uma vibração incomensurável. Ele falou sobre vidas cruzadas e falou sobre a vida dele e do nosso irmão Laércio, que se cruzaram na cidade de Pombal e depois aqui no nosso lar, começando com a construção da nossa casa espírita, com as passagens da campanha dos humildes, a história da banana preta, que eu nunca esqueço. Aliás, quando eu entro aqui, é muito difícil a gente não sentir a presença do nosso irmão Laércio.
parece que ele está aqui. A gente olha, é como se ele estivesse aqui. Em tudo nós percebemos a presença dele. Tudo que a gente fala aqui lembra logo de algum conselho, de alguma ideia que ele colocava para que a gente entrasse na rota, no rumo. E as vidas cruzadas, eu coloco aqui com a minha experiência, filho de paraibano e uma pernambucana, vejam só. Nasci no Piauí, no estado do Piauí. Depois da minha formação acadêmica, eu fui parar na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, onde encontrei a minha esposa. E graças a ela, hoje, a gente vem buscando nos melhorar, seguir a doutrina como reza o Evangelho, fazendo a caridade. De vez em quando a gente toma alguns supapos, né? Porque a vida traz esse supapo. Nosso irmão Cristóvão foi testemunha de alguns supapos que eu tomei aqui. Então vamos falar da reencarnação. Como eu disse, é um tema recorrente, até porque muitos de nós nos sentimos inseguros em relação a esse tema, que encarar a vida após a morte, o que nós vamos encontrar lá do outro lado. Muitos de nós que temos o conhecimento, temos a leitura das páginas de André Luiz e outros autores, Irmão X, na psicografia de Chico Xavier, nós temos uma ideia, mas é sempre para cada um de nós uma surpresa, um desconhecido, né? Um desconhecido que apenas temos ideia do que seria o outro lado. E, logicamente, todos os espíritas gostariam de ir para nosso lar na hora que desencarnasse, né? Se perguntar quem quer ir para nosso lar, todo mundo levanta o braço. Mas se perguntar agora quem quer ir agora, todo mundo quer adiar essa ida para nosso lar. E a gente percebe que é um tema realmente que leva a reflexões de quantas vidas nós já vivemos. E eu quero fazer uma abordagem não muito cartesiana, para que a gente possa refletir sobre algumas passagens que eu li nos livros de Humberto de Campos, Irmão X, e temos alguma ideia também da parte doutrinária do tema. Desde a mais remota antiguidade, quando eu falo de antiguidade, eu falo pelo menos a partir de Sócrates, 400 anos antes de Cristo, quando ele já falava sobre a existência da alma. Ele dizia que o homem é uma alma encarnada. A reencarnação desafia o tempo, permanecendo viva na história, na mente e nas crenças do ser humano. Presente nas mais diversas culturas, ela vem sendo a forma mais completa de explicar os diversos fenômenos da experiência humana, bem como a maneira como a sociedade evolui. As civilizações se sucedem, a modernidade avança e, no entanto, a reencarnação não desaparece de sua história. Cada vez mais se percebe a utilização popular do termo. Antes pequenos grupos
né, como os esotéricos, os rosacrucianos, falavam desse tema. Eu me lembro do meu avô, quando eu era criança, ele falava muito nas reuniões esotéricas, e falava sobre a reencarnação, sobre a imortalidade, né, da alma, e ele falava isso a bocas miúdas, baixinho, para que muita gente não ouvisse, porque naquela época em que eu era criança, ainda o espiritismo era uma coisa escondida, debaixo de 7 capas, 7 panos. E poucos se aventuravam a falar, como hoje nós falamos, né, abertamente, nos declaramos espíritas ou buscando ser espíritas. Com a vinda de Jesus, a ideia passou a ganhar uma conotação de sentimento associado à esperança futura. Quando ele disse a Nicodemos: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. A certeza para nós cristãos começa a ter evidências a partir dos fatos experimentais incontestáveis, de provas sob o mais rigoroso controle científico. A reencarnação veio trazer o contraponto do que nós víamos na Idade Média, a venda de indulgências, porque acreditava-se que o homem era condenado ao fogo eterno pela prática do mal, pelos erros cometidos. E que a igreja era capaz de conceder indulgências. E o homem naquela época acreditava nessas indulgências, do perdão, e que ele podia morrer e estaria liberado daquilo que praticou ao longo de sua existência. E ainda existem, né, alguns irmãos, algumas doutrinas, ainda hoje, que acreditam nessa possibilidade do perdão de última hora, do arrependimento, e que nós possamos passar para o outro lado como almas imortais, libertados dos nossos erros, e vamos galgar um mundo melhor. E na realidade a doutrina nos traz, com as bases lançadas por Kardec no século XIX, a chave para a compreensão do que realmente ocorrerá conosco, mesmo arrependidos no momento ali final do nosso suplício. Evidentemente, esse arrependimento terá o seu valor do outro lado, mas não escaparemos da lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa e toda causa vai nos trazer um efeito. A reencarnação justifica a própria história do homem, como também amplia a sua percepção do passado. É a chave para a compreensão da vida, de onde viemos, de onde nós viemos. O que estamos fazendo aqui? Nós viemos com que propósito? Nós viemos passear, dar uma volta aqui na Terra, aproveitar aquilo que Deus nos proporciona, ou
temos uma missão, temos uma tarefa a cumprir em prol da nossa evolução, do nosso progresso. Com fortes evidências sob o ponto de vista da ciência, o fenômeno alcança a atenção dos institutos de pesquisa das universidades, particularmente nos Estados Unidos, onde é vasta a literatura científica a respeito. Embora nós possamos trazer vários exemplos, demonstrar que cientificamente a reencarnação é uma lei da vida, nós não vamos citar, replicar esses casos, porque a noite seria curta para nós fazermos essa abordagem. Então, para aqueles que desejam aprofundar, se interessar mais pelo tema, os nossos irmãos que estão em casa, nós vamos citar aqui no final uma bibliografia que dá uma série de outros conhecimentos para que nós possamos aproveitar e aprofundar. O tema reencarnação já alcançou o domínio popular nos meios de comunicação, notadamente no Brasil, pela exploração dos veículos de comunicação, da telenovela, peças de teatro, filmes. Nós temos vários filmes, e eu me lembro aqui da novela, que está até passando agora uma reprise dela, A Viagem, que fala da imortalidade, mostra um espírito que desencarnou e passou a ser o pivô de um problema de relacionamento, e a família que vivia em torno daquela história sentia a presença daquele irmão, uma forma de obsessão. E nós vemos então que a imortalidade está relacionado com a reencarnação, lógico. É muito comum, caros irmãos, nos questionarmos sobre essas percepções existenciais. Será que já vivemos antes? Será que estamos revivendo as situações que desconfiamos que estamos repetindo? Temos de vez em quando essa sensação de que já tivemos naquele local, parece que aquilo é tão familiar para nós. E muitas vezes sentimos de certa forma, com aquela sensação que estamos mergulhando numa área do conhecimento, numa área registrada no nosso subconsciente, e algumas coisas vêm à tona, porque o esquecimento do qual nós falamos e que foi falado pelo nosso irmão Hélio, ele é um esquecimento relativo, ele vai aflorando com o passar da nossa idade, e muitas coisas, até rivalidades, né, simpatias que nós cultivamos com os nossos irmãos de caminhada, nós justamente essa lembrança vaga de que já vivemos aquela situação. A questão número 166 do Livro dos Espíritos nos traz a informação codificada por Kardec e esmiuçada pelos espíritos superiores acerca daquilo que o Cristo Jesus já tinha dito há 2000 anos atrás a Nicodemos. É preciso renascer de novo para que possamos
conhecer o reino de Deus. Essa questão 166, eu acho que daria tempo, acho que dá tempo que a gente fazer aqui uma abordagem aqui bem rápida. Eu trouxe o livro aqui justamente para a gente, do Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, essa pergunta foi feita por Kardec, e os espíritos superiores, espíritos da verdade, eles responderam sofrendo a prova de uma nova existência. E teve o desdobramento de mais duas perguntas. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Aí os espíritos responderam, depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Ora, então aqui a gente pode deduzir que mesmo já num estado de franca depuração, o espírito ele está sempre necessitando de uma nova experiência encarnada, para que ele possa se submeter, né, às vicissitudes da carne, para se aprimorar, desenvolver novos atributos, novos conhecimentos, que vai dando o grau de evolução que vamos aos poucos assimilando até chegarmos à condição de não precisarmos mais reencarnar. Então, esse é o aspecto que eu queria mostrar do Livro dos Espíritos, que nós sugerimos os nossos irmãos, nossos queridos amigos, a busca do conhecimento, porque Jesus já dizia: amai-vos e instruí-vos. Nós temos que nos amar, né, exercitando a caridade, tendo compaixão do nosso próximo. Aí a gente lembra como é que nós estamos vivendo hoje, numa situação, né, agravada por essa pandemia. Já vimos sofrendo, vendo os nossos irmãos da Venezuela nas ruas, ocupando aí as sinaleiras de trânsito para pedir um pouco de pão, de ajuda para sobreviver. E aí vem a pandemia, vem o vírus, que vem maltratando muito e agravando esse problema que já vemos aí. Aí cabe a nós despertarmos para a dor do nosso próximo, procurarmos levar ajuda a esses irmãos, não esperar que ele bata a nossa porta. É como nós vemos no Evangelho, procurar os infortúnios ocultos, levar ajuda àqueles que estão alhures, precisando, e muitas vezes não recebe a ajuda daqueles que passam ali a todo instante, porque ainda o ser humano tem o coração muito endurecido. Essa é a nossa realidade. Então, meus amigos, a reencarnação é o retorno da alma a um novo corpo para cumprir etapas evolutivas. Não é uma punição. Na Gênesis a gente vê essa frase aqui,
a reencarnação não é uma punição. Porque Deus não nos pune. As nossas vicissitudes, o nosso sofrimento, são consequências dos erros cometidos, dos nossos equívocos. Nos afastamos das leis de Deus, dos ensinamentos do Cristo a respeito do amor, da caridade, e aí sofremos. Porque Deus nos criou para sermos felizes. Embora na condição de simples e ignorantes, mas com uma perspectiva de evolução. E nessa caminhada da evolução, nós, ora estamos no rumo certo, ora nos afastamos. E quando nos afastamos, começamos a sofrer. Aí vamos pisar no espinho, na pedra, cair no buraco, cair, levantar, aprender. E aí, quantas reencarnações nós precisamos? Quantas vezes nós já viemos? Eu me lembro do seu avô, Alan, quando ele dizia, nós já reencarnamos mais ou menos umas 300 vezes. Lembra disso? Ele falava, nós já devemos ter reencarnado aí umas 300 vezes. Chico Xavier dizia muito isso. Quantas vezes nós vamos precisar de reencarnar? Né? Quando nós entendermos que dentro de nós tem uma centelha divina de Deus. Nós somos uma centelha de Deus, composto de corpo material, perispírito e essa centelha divina, que é a alma. Tudo que nós fazemos contra nosso próprio corpo ou contra o corpo do nosso irmão, essas impressões elas são transmitidas ao perispírito e carregamos tudo isso depois que partimos. E aí aquelas impressões elas têm que ser revistas, têm que passar por um processo depurativo. E aí nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, até atingirmos um grau de perfeição relativo que nós sabemos no próprio Evangelho que existe. Aquela passagem, na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós teremos muitas moradas aqui no planeta. Na Terra mesmo, teremos várias moradas. Um dia nós atingiremos um grau tal que estaremos indo para um novo orbe. Mas, por enquanto, estamos aqui. Um planeta ainda de provas, expiações. E na iminência da regeneração, como diz o nosso irmão Francisco, aliás, eu já estive olhando esse livro, gostei muito. Tem uma passagem que fala de reencarnação, achei muito interessante, até me preparei para falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver se ainda consigo falar. Sendo a reencarnação um processo necessário à evolução, eu pergunto, na erraticidade, no plano espiritual, nós evoluímos, nós progredimos? Na questão 196 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele, do corpo. E isso nos impulsiona ao progresso. Lógico, se nós estamos aqui, vamos para a escola, nos preparamos, nos graduamos, tomamos um destino na área técnica, para quê? Para constituir nossas famílias, termos nossos filhos,
progredir, né? Ensinar, e tanta gente que passa e nem se dá conta que isso é a lei, né? Progredir sempre. Eu me lembro de uma pergunta que fez uma pessoa da família que estava com uma irmã prestes ela estava grávida, né? A minha nora tem uma irmã que estava grávida, ainda está grávida, né? E aí surgiu a pergunta: essa criança pode ser a reencarnação da nossa avó? Aí fizeram essa pergunta para mim. Aí eu disse: e a avó, ela está viva? Não, a avó está no hospital, na UTI. Ela ainda está viva, mas está na UTI. Já ela pode ser ela pode reencarnar naquele bebê? Eu disse: não, porque aquele bebê já tem um espírito já vinculado, então de forma nenhuma poderia ser a vovó de vocês. Então, para que fique caracterizado aqui, meus irmãos, que o espírito ele é designado e invariavelmente ele cumpre aquela determinação. Alguns casos em que o espírito desiste de reencarnar pelo medo, pela perspectiva daquilo que ele vai encontrar pela frente. Aliás, eu acho que esse é o medo de muitos espíritas, né? Hoje, que sabemos o que praticamos ao longo da nossa existência, né? Sabemos dessa lei irrevogável que é a reencarnação, que só vamos evoluir por intermédio da reencarnação, e devemos passar por experiências para rever aquilo que fizemos. Vamos passar de novo pela escola, né? Sermos crianças de novo, enfrentarmos diversos obstáculos e com medo de fracassar. Todos nós temos, espíritas. Eu lembro do livro de André Luiz, Nosso Lar, um espírito elevadíssimo, já a condição de espírito evoluído. A mãe de Lísias, né? Lísias. Na iminência de reencarnar, ele estava nas vésperas de cumprir aquela etapa, né? Ela sentiu-se insegura porque ela tinha medo de retornar e falhar. Agora imagina nós que temos aqui ainda, como dizia nosso irmão Laércio, ainda comendo carne de charque, ainda comendo macaxeira, né? Grosseiramente. E ela com aquele grau de evolução ali que absorvia os fluidos de nosso lar, estava receosa da reencarnação. Em linhas gerais, a reencarnação, elas são, como foi falado aqui na última palestra, reencarnações compulsórias, a maioria delas, onde as expiações, os ajustes pelos equívocos que nós cometemos, é a maioria dos casos atualmente, porque somos um planeta de provas e expiação. Nós temos diversos casos
o caso de Segismundo, no livro Missionários da Luz, em que ele tinha participado de uma experiência amorosa onde ele assassinou um amigo por causa da sua companheira, para ficar com ela. Só que no final das contas, cada um tomou um rumo. E depois, do outro lado, o compromisso de reencarnar no mesmo círculo de família, onde Segismundo seria o filho deles, para uma prova haver o perdão e o ajuste das faltas cometidas. É uma história muito bela, muito comovente. Leiam Missionários da Luz, que vocês vão ver que história bela. E lá eles falam até o planejamento daquela reencarnação, a preparação, o clima que se criou favorável à reencarnação, porque o pai e a mãe a mãe não, mas o pai ainda desenvolvia uma atitude de hostilidade em relação àquele espírito. E foi preciso um trabalho muito intenso dos espíritos e André Luiz participando, né, dessa tarefa, juntamente com os nossos irmãos lá de nosso lar, para conduzir aquela reencarnação. O outro tipo de reencarnação são as sacrificiais. Eu cito o caso da mãe do nosso irmão André Luiz, né, onde um espírito elevado reencarna para ajudar no resgate de um espírito que se encontra renitente. No caso, o pai do André Luiz se encontrava em zonas de inferioridade, assediado e obsidiado por espíritos femininos que participavam da vida na carne. E os erros que foram cometidos foram tantos que eles viviam em verdadeira simbiose. E nem a mãe de André Luiz conseguia, com todas as preces, com todas as tentativas, trazer aquele esposo para pelo menos ser socorrido e acolhido na espiritualidade. Foi preciso ela, num sacrifício, né, de mulher, como todas as mulheres se sacrificam por nós, para que pudesse tirar Laerte, olha só o nome, né, daquela condição de subjugação de espíritos obsessores. E temos também as reencarnações missionárias. Os meus queridos irmãos, nós vemos exemplos aí diversos, né? Divaldo Franco, Chico Xavier, né? O próprio Kardec. Então são missionários, são espíritos que vieram decisivamente contribuir, né, para um salto de evolução do nosso planeta, nos mais variados campos, da arte, da música, né, da ciência. De modo geral, esses espíritos contribuem para que a humanidade dê um salto de evolução. São os verdadeiros espíritos missionários. Nós já estamos já quase no final e na conclusão aqui diante do momento que nós estamos vivendo,
focados na problemática da pandemia alastrada em todo o planeta, é preciso refletir sobre as verdadeiras causas e consequências para o futuro, apontando para uma urgente transformação da humanidade. A irrevogável lei do progresso será cumprida, sem dúvida, para que deixemos a condição de provas e expiações e nos tornemos um mundo onde a felicidade relativa e o bem finalmente prevaleçam. Os tempos são chegados. E não suponhais que essas palavras se refiram a um novo dilúvio, um cataclismo, nem a um revolvimento geral da Terra. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem porque decorrem da sua própria Constituição, mas não representam em absoluto os sinais dos tempos. Não olheis para o céu em busca de sinais precursores, portanto, nenhum vereis, e os que os vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós mesmos, entre os homens, e aí é que os descobrireis. Está em Obras Póstumas. É preciso que nós olhemos em torno de nós. Nós estamos vendo os desvios, os desatinos. Não vou falar da juventude, eu estou falando da humanidade que assumiu uma condição de liberdade plena, exagerada, invadindo a liberdade uns dos outros, entrando em até promiscuidade e saindo do caminho que foi balizado pelo Cristo no Evangelho, os Evangelhos que Ele deixou para nós. E aí, quem vai ficar e quem vai ser exilado? Nem todos os espíritos que falharam vão ser exilados. Isso aí nós também vimos aqui no livro Obras Póstumas. Nem todos serão exilados. Haverá uma reciclagem daqueles que ainda, nós, né, todos nós, ainda temos alguma coisa lá dentro do nosso ser que permite ainda uma reciclagem, uma transformação. Mas aqueles que estão renitentes deverão ser realmente exilados para um outro ordem e não mais reencarnarão aqui na Terra. Vão passar experiências em mundos inferiores ao nosso. Somente as almas decididas a explorar os seus potenciais divinos encontrarão condições mentais à continuidade aqui na Terra. Semelhante conquista só será atingida com a seguinte receita moral: relação harmoniosa com a nossa própria consciência, o equilíbrio nos interesses pessoais. Não podemos passar uma existência toda só buscando ter, quero isso, quero aquilo, e quanto mais tem, mais quer, esquecendo de quem está em nossa volta. Nós não podemos deixar os nossos irmãos para trás. Se Deus disse que nenhuma ovelha será perdida, então
nós temos a obrigação como irmãos de ajudar o nosso irmão na sua caminhada. Caridade nas relações rotineiras, né? Até numa palavra, num gesto, e se dispor a servir, como fazemos aqui, como todos os domingos estão aqui, no mesmo grupo, né? Entregando ali a cesta básica. E agora vai ter um cachorro quente, né? Cachorro quente. Eu nem sei como é que foi, eu não fiquei para ver a distribuição do cachorro quente. Mas a gente vai passar a experiência aí, trazer o cachorro quente e ficar para distribuir. E a gente tinha um compromisso. Lembra que eu falei que nós tínhamos que levar uma cadeira de banho para uma criatura lá em Boqueirão? Levamos. Por fim, superar ilusões, ser solidário, conviver fraternalmente, desenvolver atitudes de amor constantemente. E aqui, para finalizar, tem uma historinha aqui de Richard Simonetti. E ele fala, o título da lição é: Sim, nós pedimos para nascer. Porque é comum a gente ver muito jovem, muito rebelde, dizer: não, mas eu não pedi para nascer. Pediu sim. Ele conta aqui a história de uma mãe zelosa, carinhosa, que criou seus filhos, né, com educação, mas de vez em quando ela exagerava naquele carinho e foi deixando a rédea solta, não impôs a disciplina. Aqueles filhos, que eram 2 filhos e uma filha, descambaram para um caminho torto e acabaram tendo um desencarne precoce. No outro lado, aqueles espíritos passaram a sofrer muito. E a mãe, quando desencarnou, ela percebeu como ela tinha falhado na sua missão como mãe. Apesar de todo o amor que ela dava para aquelas criaturas, mas ela de vez em quando contrariava a disciplina que o pai ali impunha e deixava a coisa meio solta. E então ela pediu para voltar na condição de mãe de novo daqueles filhos, para resgatar e reciclar aqueles filhos que tinham sido seus filhos na outra existência. Então, meus irmãos, para concluir, eu quero agradecer a oportunidade que eu tive aqui de trazer essas reflexões. Não foi uma palestra com a metodologia, trazendo toda a literatura do Livro dos Espíritos acerca do tema, mas para despertar a vontade de a gente aprender sobre esse tema, a reencarnação, e saber que nós vamos evoluir e vamos atingir um nível que um dia sairemos desse planeta, mas vai demorar muito ainda. Ainda vamos passar a condição de mundo regenerado. Para chegarmos ao mundo feliz, né, ditoso, ainda demora. Vamos trabalhar, vamos fazer o bem, vamos fazer, né, aquilo que Jesus nos ensinou, a caridade e o trabalho nos espera. Muito obrigado. Nosso irmão, estimado amigo, Coronel Carlos Alberto, que agradece a oportunidade. Em verdade, somos nós que agradecemos a oportunidade que tivemos
nesse arcabouço de aprendizado, de reflexões, bebendo sempre da fonte da nossa codificação, dos seus romances aí que, entanto, nos deleitamos, a exemplo do Nosso Lar e do livro Missionários da Luz. Sobre a reencarnação, quem começou toda essa história, nós bem sabemos que foi o próprio Cristo Jesus, a trazer no desfecho do seu enredo histórico a imortalidade da alma, com seu reaparecimento, trazendo ali, mais à frente, o Cristo Consolador, a nossa grande doutrina espírita, afincada sobre os princípios cristãos, sobre a vida eterna, sobre a imortalidade da alma, nos trazendo esperança, nos robustecendo de cada vez mais energia sobre o porvir, que não existe na verdade o fim, um desfecho, existe em verdade sim a renovação, nesse mecanismo cíclico de idas e vindas, quando reunimos as duas premissas da base principiológica da nossa doutrina, em que cada um de acordo com as suas obras, com as suas ações, e que na casa de meu Pai há muitas moradas, dito pelo próprio Jesus. Que moradas nós queremos e estamos trabalhando para habitar no amanhã? Aonde queremos estar? A gente, enquanto espírita, adora e almeja sequer passar alguns minutos no nosso desenlace material na colônia Nosso Lar. Queremos sentar alguns minutos naqueles planaltos geográficos de tamanha beleza na natureza e escutar aquele lirismo da musicoterapia. Queremos passear nos aeróbios. Queremos caminhar pelos ministérios e experienciar todo o trabalho. Mas o que estamos fazendo aqui, agora, nesse instante, para merecer habitar uma morada tão bela como esta? E tantas outras que estão colocadas em outras obras, outros romances literários espíritas e até aqueles que ainda não foram postulados, postos por psicografias de alguns médios. Então, essa reflexão, essa esperança que queremos ter a todo instante para um espírito no futuro desmaterializado, para habitar uma colônia espiritual e não mais precisar reencarnar nessa indumentária grosseira, perecível e falível. Essa reflexão precisa ser uma constante em nossas vidas, a saber que todo espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que empreende os seus esforços a domar as suas más inclinações, porque esse é o verdadeiro caminho, é isso que Jesus nos ensinou. A humildade como norte de nossas vidas e a caridade que é a execução do nosso amor ao nosso próximo. O adiantado da hora nos permite a convidar o irmão Cristóvão para que faça a prece de encerramento dos nossos trabalhos, em benefício dessas famílias que estão aturdidas com o sofrimento ao desenlace material em larga escala que acontece por hora no nosso orbe, por ocasião desse vírus, mas também de outros males de natureza patológica, problemas emocionais que nos levam à depressão e ao cume, ao desfecho do suicídio muitas vezes. Então, convidamos o nosso irmão Cristóvão que nessa linha ele transmita a nossa prece de encerramento, a toda a nossa solidariedade com as famílias, com aqueles que se foram para o plano extrafísico, e que possamos, a cada minuto e a cada instante que estamos aqui habitando, nós possamos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas pelo Ser Supremo, a nossa inteligência suprema chamada Deus. Quero aqui agradecer a oportunidade de mais uma vez estar presente ao lado de todos os irmãos, esses que preparam a harmonização musical, que através dessa harmonização leva consolo
a todos que acompanham neste momento essa live em suas casas. Agradecemos também pelo carinho do nosso irmão palestrante da noite de hoje, que aqui nos trouxe essa explanação tão esclarecedora, falando de um tema tão importante, a reencarnação, dando acompanhamento às palavras que aqui já foram ditas na noite de hoje. O nosso irmão Chico Xavier nos mostra os números de reencarnação a qual nós já passamos e até quando nós iremos passar. Nós estamos nessa nova experiência para que a gente possa nos redimir, para que assim, através dos nossos esforços, a gente encontre o caminho da regeneração tão necessária para os nossos espíritos. Então, meus irmãos, neste momento, que as vossas águas que se encontram em recipientes ou em copos, sejam todas elas abençoadas pelas emanações purificadoras, que essas águas venham servir de remédio para nossas almas. Nesse momento a gente possa fechar nossos olhos, simplesmente para agradecer. Agradecer a esse Pai que, através do amor, nos entregou seu único Filho, para nos trazer os maiores ensinamentos. Ensinamentos esses que há 2000 anos parece que está sendo dito hoje, diante da nossa atualidade, quanto nós necessitamos desses ensinamentos. Ensinamentos esses hoje tão fácil de encontrar. Que nós possamos ter a consciência que somos pequeninos em busca da evolução, que muitas vezes só depende de nós mesmos. Então, divino Jesus, Cordeiro Imaculado Maior, aqui te damos graças, Senhor, por este amor que nos socorre diante de tantas dificuldades, por essa luz que nos faz resgatar diante das trevas que muitas vezes nos encontramos. Oh, meu Pai, grandes és tu diante de todos nós. Essa humanidade que tem se permitido falir diante das ações maléficas, diante da busca dos interesses materiais. Perdoa-nos, porque a gente ainda não conseguimos encontrar o verdadeiro caminho. E continua nos ensinando a amar, a compreender e a tolerar o nosso próximo. Que as tuas bênçãos, através desse maná celestial, venha nos trazer a paz que tanto necessitamos. A todos os lares que se encontram em conflitos, desajustados, aos hospitais que ainda estão tão povoados pelos nossos irmãos acometidos por esse vírus que vem assolar na terra. Oh, meu Jesus, nos ampara em tua misericórdia. Nós só temos a Ti, Pai. Nós só temos a Ti para buscar as forças que muitas vezes necessitamos para continuar em busca dessa evolução que tanto necessitamos. Divino Jesus, que as Tuas mãos generosas estejam sobre todos nós. Ampara os Teus filhos que se encontram nas calçadas, desvalido e desprezado, Jesus, sentindo sede, sentindo fome, sentindo frio. Abençoa esta casa e todos os seus trabalhadores. Abençoa cada vovô e cada vovó que aqui se encontra, Jesus. Abençoa, Jesus, a administração espiritual e a material,
para que essa casa possa continuar sendo a base do teu amor, para que possa receber todos aqueles que se encontram, Jesus, em desespero, fardigado, para que as tuas bênçãos possam aliviar, confortar e consolar a todos nós. Permaneça em presença viva dentro de nossas consciências, para que a gente mantenha, Jesus, a tua luz nos nossos caminhos. Que assim seja. Assim seja. Nossa sua luz e sua ventura, as bênçãos redentoras, nós suavizamos o coração. O sofrer é o bem.